pessoal, vamos para mais uma aula, né, agora mostrando um pouco mais, né, entrando um pouco mais a fundo nessa questão das figuras dentro, né, das normas do IFES. Pois bem, pessoal, inicialmente eu quero mostrar aqui, né, nessa aula especificamente, né, os tipos de figura, né, porque a gente pode ter vários tipos de figura e você pode chamar, né, essas figuras com nomes diferentes dentro do seu trabalho. Mas aí a gente tem que se atentar a algumas regrinhas. Por exemplo, eu estou aqui com esse trabalho aqui, tá? Não é do IFES, é de outra universidade, tá? É, e aí, perceba aqui, ó, nós temos aqui, ó, figura 2. Tá vendo? A autora tirou um print de uma tela, tá? Pois bem, perceba que tem figura 2. Ora, por que 2? Porque certamente tem alguma figura antes dessa, que é chamada de figura 1. Tá? Então perceba que, por exemplo, o print de uma tela, né, uma imagem de forma geral, uma foto, você pode chamar de figura, tá bom? Aqui embaixo ela colocou, ó, outra figura, figura 3, tá? Então aqui, né, também um print de uma tela, né? Tá até aqui a fonte, ó, o site do Mac, tá? Então ela chama de figura, tá? Mais embaixo tem aqui outras imagens. Só que aqui ela não chamou de figura, ela chamou de gráfico, e de fato isso aqui é um gráfico. Tá? Perceba que pelo fato de ter colocado um outro tipo de nome para ilustrar, para denominar essa, para dar, né, para de certa forma denominar essa imagem, ela começou a novamente a iniciar a numeração. Então, se fosse uma figura aqui, colocaria figura 4, mas como é um gráfico, ela chamou de gráfico, isso então acaba começando a numeração novamente, no caso gráfico 1, gráfico 2, né, gráfico 3 e assim sucessivamente, tá bom? Então, por exemplo, vamos supor que você está fazendo algum trabalho envolvendo, por exemplo, tem lá né, uma planta, né, de um terreno, seja um trabalho, vamos supor, uma imagem de um terreno, uma planta de uma casa, né? Você pode chamar de planta? Não se recomenda, coloca figura, tá? Uma foto, figura, tá? Então, né, saibam separar esses elementos, tá? Mas a partir do momento que você colocou outro nome, por exemplo, né, gráfico, né, ou por exemplo mapa, né? Apesar que normalmente também a gente utiliza nome figura para mapas também, né? Se você mudou a nomenclatura da ilustração, vai também, né, a numeração vai ter que seguir a ordem correta, né? No caso dela aqui, ela chamou os gráficos, né? Como colocou o nome gráfico para, né, para dar atenção, para destacar esses tipos de ilustrações, como não tinha nenhum gráfico acima, né, e ela colocou o nome de gráfico, então começou novamente gráfico 1, gráfico 2, diferente de ter colocado o nome de figura, que aí ela começaria com figura 4, continuaria na figura 4, 5, porque já tinham figuras antes aqui nesse texto. Tá bom? Então se atentem a esses detalhes na hora de você colocar suas figuras dentro do seu texto. Forte abraço e até